E óbvio, a gente vai falar de eleição por aqui. Eleições 2022. A gente começa o programa de hoje com o resultado da pesquisa do grupo Modal Mais /Futura, que mostra Jair Bolsonaro à frente de Luiz Inácio Lula da Silva. Arte na tela, Eduardo Novak, para a gente poder analisar os números dessa pesquisa, que agora tem a permissão de ser divulgada. 40,1% das intenções de voto vão para Bolsonaro, 36,9% para Lula, 10,1% Ciro Gomes, 2,2% Simone Tebet, 4,6% não sabe ou estão indecisos, 4,6% brancos ou nulos. Os demais candidatos dessa pesquisa registraram menos que 0,5%, 0,5% de votos. Nós temos também uma simulação de segundo turno entre Bolsonaro e Lula, que vocês estão vendo. Para quem não está vendo, está nos acompanhando apenas pelo áudio. Os resultados são justamente uma eleição absolutamente apertada. 45,3% dos votos vão para Lula contra 43,8% para Bolsonaro nessa simulação de segundo turno. 1,9% não sabe ou está indeciso e 9% opta por branco ou nulo. Foram ouvidos nessa pesquisa 2.000 eleitores em todas as regiões por meio de entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de segurança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o registro BR-07568/2022. Girando aqui, gente, em decisões que foram tomadas hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, lembrando, está sob o comando hoje, atualmente, do ministro Alexandre de Moraes, foi proibida a posse de armas nas sessões eleitorais e de celulares nas cabines de votação. Inclusive, esse é o nosso tema da enquete de hoje, que eu vou abrir no portal da Jovem Pan News para você correr lá no site da PAN, dar a sua opinião, participar do nosso programa junto com a gente. Eu quero saber se vocês concordam com essas novas determinações aí do TSE que proíbem o voto de quem não deixar o celular com o mesário. Vai lá no jovempan.com.br, vota, e esse é o assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Deixa eu só retornar justamente à questão da pesquisa que mostra Bolsonaro à frente de Lula. Em seguida, a gente faz essa análise sobre essas decisões do TSE. Rodrigo Constantino, boa tarde, Consta, o nosso baterista aqui da bancada. Tudo bem com você? Eu quero uma análise dessa pesquisa modal. Em seguida, a gente traz a avaliação sobre essas decisões do TSE. Consta, por favor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, nós já sabíamos que o presidente Bolsonaro lota as ruas, atrai uma multidão, enquanto que Lula não consegue colocar 4.000 pessoas nos seus comícios. Nós sabemos que em tudo que é local de rede social, inclusive no quintal petista, quando Noblar e companhia fazem enquete, é sempre surra, e o presidente Bolsonaro tem muito mais engajamento. Aliás, teve uma manchete curiosíssima do jornal o Globo hoje, dizendo que o Bolsonaro tem o triplo de engajamento, de mobilização em relação ao Lula nas redes sociais, e é preciso ter moderação, ou seja, censura, né, para poder evitar esse tipo de disparate, parece. Então só faltava mesmo as pesquisas, e era questão de tempo. Já tínhamos cantado essa pedra aqui, né? Ia acontecer um catch-up à medida que a gente se aproxima das eleições, e o primeiro já saiu na frente aí, o Modal Mais, mas o resto vai vir. Agora, temos que rir para não chorar da amiga do Dirceu, né, a Mônica Bergamo, dizendo na Folha de São Paulo que essa pesquisa não é confiável. As outras é que são, principalmente a Datafolha. Quer dizer, quem leva a Datafolha a sério não pode ser levado a sério. Pouco ainda hoje nós teremos novos números, né, que serão divulgados, acho que por volta de 8 ou 9 horas da noite, e pesquisas para governos estaduais, se eu não estou enganado, é às 7. Mas eu quero uma avaliação sua, porque essa pesquisa que a gente trouxe, ela destoa das outras. Por quê? Paulo, boa tarde aos colegas. Eu não conheço muitos detalhes do Instituto Futura, né, e realmente ele não faz parte aí do grupo dos grandões desse segmento, né, pelo menos não tem a mesma tradição
dos demais. Ele pode estar no mercado já há bastante tempo, mas ele nunca foi colocado aí ao lado dos grandões quando os principais partidos interessados avaliam esse tipo de resultado, né? E é claro que a pesquisa Datafolha hoje, ela causa, sim, bastante expectativa, como sempre, porque, embora às vezes os porta-vozes tentem subestimar os resultados, ou então, enfim, descaracterizá-los, o fato é que os políticos, sim, que é o grupo mais interessado, obviamente, os políticos acompanham detalhadamente esses números e querem esmiuçá-los, né? A gente mostrou ontem aqui mais uma bateria de resultados. Eu peguei 5 dos maiores, né, que tem feito aí pesquisas desde o início da campanha, todos eles dando resultados bem próximos, de acordo com a metodologia usada. Aqueles que usam pesquisas por telefone têm números absolutamente similares, os que fazem presenciais também se parecem entre eles. Então agora vamos aguardar para ver o que o Datafolha vai nos oferecer. Agora, Paulo, ontem, né, o portal Infomoney, ele publicou um material uma análise sobre as pesquisas, né, apontando que, se a gente tomar como base os 6 maiores institutos, o Lula até aqui está ganhando em 13 estados, Bolsonaro em 7, em outras 7 unidades da federação há mais ou menos uma situação de empate técnico. E essa análise expressa basicamente aquilo que a gente tem visto sempre. O Lula ganhando em todos os estados do Nordeste do país, são 9, ganhando em Minas Gerais e São Paulo. O presidente Bolsonaro com grande vantagem, principalmente em Santa Catarina, mas na região sul como um todo, também está na frente no Centro-Oeste. E eu creio que o Datafolha de hoje não vai destoar muito disso aí. Muito bem. Cris, enquanto as pesquisas justamente elas estão saindo, nós também temos outros números a respeito da economia. Inclusive, há uma projeção aqui de que o PIB brasileiro pode crescer 3% em 2022. O que eu quero entender de você é o seguinte: como é que isso vai refletir o voto de outubro? Reflete, né, Paulo? Boa tarde para você, colegas e também nossa audiência. Reflete porque a gente sabe que a economia é o que pega mais forte para o eleitor na hora de ele fazer uma avaliação do atual momento do país. Então, se está com uma inflação altíssima, com os preços dos alimentos, especialmente, que é aquilo que a gente compra com mais frequência, disparados, se os índices de desemprego estão enormes, como foi no fim do período Dilma ali, se, enfim, as empresas estão sem capital de giro, sem poder contratar mais gente e até reduzindo, né, turnos, reduzindo produção, isso tudo faz a pessoa, o empresário, o empregado, o cidadão comum, avaliar que o governo não está indo bem. Quando os números são, ao contrário, bons, como a gente tem visto, aí, especialmente nas últimas semanas, mas PIB melhorando, as projeções de PIB melhorando, desemprego caindo, então a empregabilidade maior, apesar de a gente estar saindo de uma pandemia, né, e daquele lockdown insano propagado por governadores e prefeitos e ter quebrado muitas empresas, estamos com o índice de emprego recuperando, estamos com o capital de giro das empresas recuperando, e é por isso que o emprego recupera também, os combustíveis numa situação já bem mais suportável, apesar da guerra na Ucrânia, apesar da crise de abastecimento mundial, e aí a gente consegue também fazer aquelas comparações com os outros países, que é o que a gente tem feito aqui, reiteradamente, né? Mesmo o leitor, o espectador, o cidadão mais distraído começa a perceber que, poxa, o Brasil está com inflação menor que Estados Unidos, menor que Canadá, menor que alguns países da Europa. Já lá a gente está ouvindo o pessoal falar de abuso nos aumentos de preço de combustível, de energia elétrica, está faltando, estão pedindo para economizar, e aqui a gente não está vivendo isso. Começa a colocar tudo na balança e acho que fica mais fácil, sim, de decidir. E relembra, porque a campanha eleitoral está aí, tudo que governos petistas fizeram nos verões passados, né? Não quer reviver aquilo e escolhe seu voto com mais racionalidade. Muito bem, Serrão, temos aí mais 30 e pouquíssimos dias aí de campanha. O que eu quero entender de vocês é o seguinte: nós temos esses números que a Cris trouxe aqui justamente de um crescimento econômico e os números das pesquisas. Qual que você acha que vai ser a estratégia do PT nesse mês decisivo, justamente para contrapor esses dados que a gente está trazendo em relação ao governo?
Saudações, meus amigos, meus amados haters. A estratégia do PT não tem outra estratégia. É manter o ataque sobre Jair Bolsonaro e tentar vender a velha ideia de que nos tempos de Lula foi melhor a percepção da economia, vendendo sempre aquela ideia de que ele saiu do poder com 87% de popularidade, né? Número maior até que o de Adolf Hitler, quando governou a Alemanha nazista, que Hitler, segundo pesquisas da época, teria saído com 86% de popularidade até a guerra. Depois da guerra ele saiu para o inferno e aí não tem pesquisa que resolvesse a questão. Mas o PT vai nessa estratégia, é bater em Bolsonaro no que conseguir, mas sempre o presidente Bolsonaro até agora tem mostrado uma alta resiliência aos ataques. E aí vem a questão da vida real. Vem a percepção da melhora econômica com indicadores que o governo tem para apresentar. E aí, esse é o grande ponto. Até que ponto o eleitorado, a maioria do eleitorado, vai perceber esta melhora da economia? Essa percepção, a gente está falando disso há muito tempo, é óbvio, ululante até, é decisiva para essa eleição altamente polarizada. Então, esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental que vai pesar contra o próprio PT é o excesso de rememória que está acontecendo aí nas redes sociais. A tal da Nossa Senhora do Print Eterno nunca teve tanta manifestação quanto agora. Como estão repetindo nas redes sociais vídeos lembrando o fracasso e os erros crassos cometidos pela gestão petista. Então, isso também é muito decisivo para acentuar o desgaste de Lula, que o debate da TV Bandeirantes deixou bem claro que Lula tem problemas para explicar os tempos de corrupção em que o seu partido esteve envolvido diretamente. Ele não está conseguindo dar resposta para isso, o bolsonarismo está explorando isso de maneira muito forte e aí vamos aguardar aí os ajustes de algumas pesquisas. Por enquanto, a Modal Mais e a Brasmarket começou isso, indicando aí uma leve, pequena vitória de Jair Bolsonaro nas intenções de voto. Então, nada é definitivo, tudo vai rolar até o momento derradeiro da dedada na urna eletrônica, mas a campanha vai tender a pegar fogo. E o que pode atrapalhar muito a tática petista também é essa percepção, daqui a pouco até falaremos melhor dela, é se o Tribunal Superior Eleitoral estiver dando uma contribuição de que essa eleição possa estar tendo aí um pouco de atribulação, um pouco de atitude autoritária por parte da autoridade eleitoral, porque isso vai acabar beneficiando o bolsonarismo e não o petismo. Muito bem, Consta, vamos falar um pouquinho dessas proibições do TSE, tanto de arma quanto de celular telefônico. Eu só queria colocar aqui para vocês, até dei uma checada justamente nas orientações que aconteceram por parte do TSE em 2020. Elas não são diferentes. Em 2020 também era proibido o celular, Constantino. Qual que é a sua avaliação? Não, teoricamente não pode celular, porque o voto é secreto e na comunidade, nas favelas, pode ser que o traficante exija ver uma foto do voto. Então, é para proteger, mas da maneira que estão tratando hoje, fica aí a suspeita, né, de que estão preocupados, porque já falaram que é para chamar a polícia se alguém criar caso. Quer dizer, não pode ter erro, sendo que as urnas dão defeitos. Poucas urnas foram mudadas porque deram problema. Então, tá uma coisa esquisita essa postura do TSE, né? Tá chamando a atenção. Então, eu acho que todo mundo que tiver algum tipo de problema na urna tem que parar, se recusar a votar e chamar alguém, chamar um juiz, alguma coisa para poder mostrar o problema. Agora, queria chamar a atenção, o TSE criou até uma polícia secreta, né? O Alexandre de Moraes criou ali, junto com uns 2 ou 3 delegados, uma políciazinha secreta para essa eleição. O negócio está ficando esquisito no Brasil. Agora, quero chamar a atenção que, no primeiro assunto, o Piperno deu uma desqualificada no único instituto que mostrou o Bolsonaro à frente, e aí enaltece o Datafolha, que virou motivo de chacota para todo mundo, né? O Datafolha é aquela coisa, segundo o Datafolha, a Dilma é a Angelina Jolie, né? Eu sou o Neil Peart na bateria, o baterista do Rush, e o Piperno deve ser o Brad Pitt. Então, assim, ninguém leva a sério
o Datafolha, essa que é a verdade. E ele conseguiu desqualificar o Modal, mas no Instituto Futuro eu não conheço, não, deixa de lado esse. E vamos chamar a atenção do Datafolha, que sai hoje, né, que está lá, militante do PT, disfarçada de jornalista da Folha, amiga do Dirceu, elogiando. Né? Então, de novo, isso tudo virou uma grande piada. O TSE, ele tem lado. O mais importante para a gente destacar aqui é isso. É um TSE comandado por um anti-bolsonarista, por um cara que trabalhou com o Geraldo Alckmin, que é vice na chapa do Lula, né? Que se deixa pautar a ponto de mandar polícia para casa de empresários por conta de um senador que está na campanha, coordenando a campanha do Lula, né? E que convocou os invasores do MST a tomarem as ruas e de lá não mais saírem até, abre aspas, derrubar o governo Bolsonaro. Então vamos falar de golpismo aqui. Isso soa mais golpista do que empresário mandando joinha para grupo fechado de WhatsApp porque achou engraçada, curiosa a postagem do amigo. E esse cara que não está em inquérito nenhum e não apareceu em lugar nenhum antes, ele recebe a polícia, tem contas bancárias congeladas, censura na rede social pelo crime terrível que o senador saltitante considerou grave. Então, de novo, o meu único ponto, Paulo, eu falei que eu tinha uma missão até outubro, não normalizar a candidatura do ladrão que quer voltar à cena do crime. Eu tenho uma segunda missão que é um corolário, né, dessa primeira. Não deixar os picaretas, porque não há outra palavra, os picaretas fingirem que as instituições no Brasil estão funcionando perfeitamente. Quando o senhor Rodrigo Pacheco vai lá na imprensa e fala estou tudo muito bem, funcionando, e a gente finge que ele não tem conflito de interesse. E a gente finge que ele não está sentando em cima para proteger os colegas e os companheiros supremos. Isso não é sério. Então nós temos aqui a obrigação, um dever moral, e temos que ter independência e coragem para colocar os pingos nos is. E dizer o óbvio. O Brasil não tem instituições funcionando normalmente. Piperno, você virou o Brad Pitt agora? Mas não, eu vou te falar um negócio para você. Ainda bem que o Constantino ele não se assume como o ficcionista que ele é, porque senão realmente a credibilidade ia ficar abalada. Mais uma, né? Não tem realmente uma comparação sem pé nem cabeça, mas também tem uma coisa, né? Isso não muda nada. O fato é que a gente então se baseia nos levantamentos, sim, dos mais tradicionais. Você, quando procura uma fonte de informação, mas aí que tá o negócio. Enfim, não estou aqui menosprezando o trabalho que eles fazem. Eu só estou dizendo que é o menos conhecido, né? Ninguém usa esse tipo de trabalho que eles fazem como referência de mercado, ao passo que dos outros que são aqui costumeiramente citados, sim. Quer dizer, você vê, não em período eleitoral, mas você vê o tempo todo grandes empresas, no varejo, bancos, etc., contratando Datafolha, contratando FSB, contratando Paraná Pesquisa, todo mundo usa esses aí como fontes, como suas principais fontes, né? Como seus principais prestadores de serviço quando eles precisam de algum tipo de levantamento. Agora, pode ser que esse outro se torne a sensação da temporada, né? A eleição ainda não acabou, pode ser que todos os outros errem e só esse aí acerte. Agora, até porque nenhum de nós tem bola de cristal, né? Eu também gostaria de ver os porta-vozes bolsonaristas, a turma chapa branca, por exemplo, apontar alguns deslizes, ou pelo menos algumas suspeitas que o PGR tem despertado de vez em quando, porque também é notório que há setores do STF, principalmente, muito incomodados com a atuação da PGR, que manda arquivar vários inquéritos aí com uma velocidade que às vezes outros setores acabam estranhando. E nem quero acusá-los aqui de algum desvio, né, de algum tipo de favorecimento. O fato é que há esse estremecimento nas relações. De qualquer forma, tudo isso vai certamente ser muito discutido nesses próximos dias e também pelo próximo presidente da República, a quem caberá, por exemplo, nomear já em 2023 o próximo PGR. Se for o presidente Bolsonaro reeleito, as bolsas de apostas indicam que a subprocuradora Lindora está muito bem cotada. E aí o Aras ficaria, então, disponível para uma futura vaga no STF. Se o presidente for o ex-presidente Lula, por exemplo, certamente esses nomes perderão força. Se por acaso
o eleito for alguém que corra por fora, aí a gente sabe menos ainda. O Cris, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, o próximo presidente da República indica 2 próximos ministros do Supremo Tribunal Federal nesse mandato, né? 2 que vão se aposentar, né? E o Piperno aqui lembrando do PGR, porque isso também é de praxe, todo presidente indica Procurador-Geral da República. Mas já que ele trouxe essas especulações, vamos só lembrar que o ex-presidente Lula já disse que um dos nomes que ele indicará para o STF, se eleito for, será Cristiano Zanin, aquele advogado dele que recebeu milhões de reais, sabe-se lá de onde que o ex-presidente Lula tinha tem milhões de reais, e aí ele vai indicar esse advogado que foi o que levou Gilmar Mendes às lágrimas. Então já temos ideia de como vai ficar ainda mais aparelhado, com mais advogado, menos juiz, e de novo advogado de PT ou de petista, que é assim que é a escolha dos indicados pelo PT, né? A gente sabe que tanto o ex-presidente Lula quanto a ex-presidente Dilma optaram por advogados, advogado do MST, advogado do partido, enfim, advogados que agora estão aí dando essas canetadas que a gente tanto critica, né? Em relação à pesquisa, eu queria também fazer... Oi? Não, só um parênteses, que vão ser 2 do STF, isso é muito importante para a eleição, mas dependendo do Senado, a gente pode sonhar não custa, né? Pode ter finalmente o impeachment necessário do Alexandre de Moraes e aí indicar 3. Aí já ficaria mais equilibrada a situação, pelo menos, né? Porque do jeito que tá muito difícil de respeitarem a Constituição. E eu queria fazer uma observação também em cima do comentário inicial do Piperno, que eu tinha até anotado aqui, que é a frase que o Piperno usou, não tem que o Instituto Modal Mais, né, a pesquisa Modal Mais do Instituto Futura não tem a mesma tradição dos demais institutos. E eu acho que isso é um ponto positivo para esse instituto, porque a tradição dos demais é de erros crassos em eleições recentes e das quais nunca houve muita explicação. Erros que vão muito além, mas assim, 10 vezes a margem de erro. Então, esses institutos tradicionais não estão com essa bola toda, ainda que uma militância insista em dizer que sim, são confiáveis, amém, aleluia. Eu acho que a gente continua tendo todos os poréns com os institutos. Oi? O que foi que você falou? Não, que em eleição para presidente, os grandões acertaram todas. Não, eles verdade. Eles tanto acertaram que a gente tem a o segundo turno em cima da hora, talvez. Eu já trouxe já mostrou os números. Mas antes, 100%. Dizia-se que o Haddad ganharia o Bolsonaro. Antes da eleição, antes do primeiro turno. Bolsonaro perdia para qualquer adversário. E eu queria fazer uma observaçãozinha só sobre a pesquisa, que a gente acabou entrando em outro assunto e eu não falei. Essa pesquisa específica, empate técnico tanto no primeiro quanto no segundo turno, né? Quando a gente vê ali, Bolsonaro está com 40, Lula com 36. No segundo turno, Lula com 45, Bolsonaro com 43. Isso é empate técnico. Então, ou realmente os institutos começam a ajustar-se à realidade, como disse o Rodrigo, aí, como previu o Rodrigo já semanas atrás, ou então está mudando já e a gente vê o presidente Lula caindo, o presidente Bolsonaro subindo. O fato é que o Datapovo tem mostrado sempre a mesma pesquisa, né? Muita aprovação ao governo Bolsonaro e 0 de aprovação ao ex-presidente Lula quando ele aparece presencialmente. 0 não, tem sempre uma meia dúzia ele de gato pingado aplaudindo. Serrão, faltou seu comentário sobre arma e celular. Olha, vamos ao óbvio ululante. Arma e celular não combinam com a presença na cabine de votação. Ponto. Isso aí é um item que não cabe discussão. Agora, o que cabe discussão é a maneira equivocada com a qual o Tribunal Superior Eleitoral está comunicando essa notícia. Está sendo apresentado isso como uma imposição, obedeçam ou vou prender, vou arrebentar, vou fazer. Então, esse tom totalitário, autoritário, é que não está pegando bem. Esse tom, é que eu digo e repito, está beneficiando o bolsonarismo e não o movimento contrário. Então, isso é um dado para se ficar atento. Porque o que seria hoje o grande papel do Tribunal Superior Eleitoral? Qual campanha que ele deveria fazer que seria de extrema importância?
uma campanha para incentivar as pessoas a comparecerem para votar. E na hora que você começa a criar, não pode celular, não pode isso, não pode aquilo, você vai criando o quê? Você vai alimentando no público aquela já má vontade em não aparecer, em se abster, em votar nulo ou branco. Um dado importante dessa pesquisa Modal Mais, em sendo ela correta, verdadeira, ela apurou ali que 71% estão interessados no processo eleitoral. Mas, aí tem o mais, 29% não estão. E esse 29% se aproxima bastante da média histórica de anulação, nulo e branco. Então pode ter aí, insisto nisso, muita gente que não está a fim de participar do processo eleitoral, o que é uma tragédia. Não pode haver algo pior do que isso no Brasil polarizado de hoje. Não há espaço para omissão. O eleitor tem que comparecer. Eu sugeriria até a Jovem Pan que criasse uma campanha institucional dela para mobilizar o eleitor a comparecer e votar. Vote, não arregue, vote, escolha seu candidato e faça isso livremente, mas compareça. Não se abstenha desse direito e desse dever de cidadania que você tem. Muito bem, eu vi que o Piperno me pediu, o Constantino pediu, a Cris também me pediu. Piperno, eu vou passar para você, mas eu gostei muito dessa observação do Constantino de que você parece o Brad Pitt, porque da última vez que a gente discutiu isso aqui no programa, a gente estava discutindo que você era parecido com o Bolsonaro. Melhorou muito, pô. Você viu como as pessoas evoluem, né? O Brad Pitt é mais bonito, né? Gostei disso. Você me pediu a palavra, Piperno? Obrigado, então, Rodrigo Constantino. Fica à vontade. Por mais que não seja sincero, obrigado. Mas eu quero dizer o seguinte... São seus olhos... Datafolha. Sobre as pesquisas, veja, o bolsonarismo chapa branca, às vezes ele perde tanto tempo em demonizar alguns institutos que ele deixa de ler atentamente, inclusive alguns dados que favorecem o presidente Bolsonaro ou podem, na frente, favorecer o presidente Bolsonaro em relação a alguns levantamentos. O Serrão cita com muita propriedade a questão dos votos perdidos, do índice de abstenção, de gente que vota branco, nulo e tal, e realmente isso é uma quantidade importante. Há uma expectativa de que, mantidas aí as médias das eleições anteriores, o Brasil tenha 30 milhões de votos a menos do que o número de pessoas habilitadas no dia 2 de outubro votarem. E onde pode ter um ganho para o presidente Bolsonaro nesse bolo todo desses 30 milhões? As abstenções, historicamente, e as últimas têm mostrado isso de forma muito acentuada, elas acontecem em proporção maior naquele segmento até 2 salários mínimos. Por quê? Porque em muitos casos são as pessoas que inclusive têm dificuldade para ir votar, sair de casa para ir votar. Nesse setor, nesse extrato, o líder disparado é o ex-presidente Lula. Então, quem é que tem mais chance de perder voto por conta dessa abstenção, até mesmo involuntária, motivadas aí por fatores que fogem ao controle do eleitor? O Lula. Então, nesse sentido, hoje, por exemplo, você tem lá, nesse extrato, levantamentos apontando quase que uma proporção de 2,5, 2,7 para 1. Se a abstenção for muito grande nesse contingente, nesse universo, essa diferença vai cair, o que certamente favoreceria o presidente Bolsonaro. O que você está dizendo é que o voto bolsonarista ele é mais engajado. Eu estou dizendo que, inclusive, não só mais engajado, Paulo, mas é que nesse segmento, nesse estado, dessa camada da população, às vezes as pessoas nem conseguem chegar ao local de votação. Fala, Constantino. Eu queria acompanhar o relator aqui, o Serrão, né? Seria uma boa ideia uma campanha institucional da Jovem Pan, vote, porque eu quero lembrar aqui que no Círculo do Inferno de Dante, o quinto círculo, se eu não me engano, é reservado aos omissos, e não é um destino muito agradável, né, no inferno. Porque, de novo, a abstenção tem sido grande na América Latina como um todo, as pessoas lavam as mãos, não gostam dos representantes que aparecem ali como candidatos,
né? O Macri traiu a agenda, é verdade, e ignoraram que tinha o Foro de São Paulo do outro lado. Está lá o que está acontecendo com a Argentina hoje, que só um ou outro amalucado acha que está melhor que o Brasil, né? Olha o Chile, olha a Colômbia, olha o Peru, né? Então, assim, a abstenção tem sido algo muito relevante nas votações latino-americanas, e o destino do continente flerta com o abismo, porque as pessoas estão lavando as mãos e no Brasil a gente sabe que tem uma turma aí de uma elite, aí não entra na análise do Piperno, não estou falando das camadas mais pobres, uma turma de elite, classe média, média alta, que adota uma visão estética de mundo e tem nojinho do presidente. Mas não está, na minha avaliação, levando em conta o que está em jogo nessa eleição. Não só a questão ética de você fazer um plebiscito sobre se vamos ou não rasgar tudo e brincar de país da impunidade. Vamos brincar que não existe mais corrupto, ladrão. Aquela velha frase, né, do Stanislau Ponte Preta, ou moralize já o país ou nos locupletemos todos. Então vamos logo avacalhar geral, né? Essa é a mensagem. Fora outras coisas, né? Fora agenda, fora totalitarismo e tudo mais. Mas, de novo, o que está em jogo é muita coisa para brincar de indiferença. São 5h31. Cris, você me pediu também, querida, por favor. Eu quero mudar o rumo da conversa e voltar à história das novas determinações do TSE, que não são novas, na verdade, mas realmente vem, como diz o Serrão, muito apropriadamente aí, com uma força impositiva. Eu queria só lembrar, primeiro, que o sigilo do voto é um direito do cidadão. É um direito, ele revela o voto se ele quiser. Se ele quiser escrever na testa o nome do candidato, ele pode. Se ele quiser ir com camiseta do candidato, ele pode. Então, ok, não querem que filme lá a urna? Vamos respeitar. Isso realmente não é novidade, isso aí é fumaça. Estão colocando para fazer parecer que, agora vocês, seus manifestantes antidemocráticos que estão questionando tanto esse sistema maravilhoso, essa urna de diamante, ou vocês nos respeitam ou vocês vão ser enquadrados por um policial, é mais ou menos nesse tom. Mas é um direito do cidadão, é um direito, não um dever, o sigilo. E em relação ao porte de armas, eu achei essa discussão tão absurda, fui dar uma olhada com mais cuidado, e foram partidos de oposição ao presidente Bolsonaro que solicitaram ao TSE uma consulta, se era possível portar armas ou não. O que eles querem com isso? O TSE vai dizer, não, para que a gente precisa ir armado? Quem que precisa ir armado para a cabine de votação? Fora policiais que estão ali a trabalho, né, e num momento ali indo votar. Não precisa ir armado, mas eles fazem parecer, através desta consulta, com muito boas intenções, que todo eleitor do presidente Bolsonaro tem porte de arma, anda armado, disposto a atirar no primeiro que aparecer na frente. Porque esse tem sido o discurso, essa é a narrativa. Vamos lembrar que nas vésperas do 7 de setembro do ano passado, uma repórter de rádio, usando o microfone da rádio, e não foi demitida por causa desse absurdo, ameaçou as pessoas de sofrerem atentados na rua, porque acusou os bolsonaristas que iriam para a rua com armas prontos para atirar em quem não aparecesse de camisa verde e amarela na rua. Então eles estão querendo jogar essa pecha sobre eleitores do presidente ou pessoas que eventualmente vão para a manifestação e tal, e que elas estariam querendo ir armada para as urnas. Isso não existe. Eu voto desde o início dos anos 90, nunca vi ninguém armado em eleição nenhuma, cubro eleições desde o início dos anos 90, nunca vi um incidente no local de votação porque alguém tivesse armado. Então, é outra cortina de fumaça. É narrativa, eu já fiz a mesma análise, concordo 100% com você, só faço um adendo aqui, né? Muitos eleitores do Lula também andam armados, mas obtiveram as armas de maneira ilegal. Pesquisa no presídio mostra que mais de 85% vota no PT. Fala, Piperno. Entre os milicianos também a gente sabe que é o candidato majoritário, e também estou com o Serrão para quem é armado, para quem andar armado. Os milicianos votam no PT também. Ninguém está falando que é para ir armado. Tem uns lá do Rio de Janeiro. Você não entendeu a análise da Cris? Foi muito didática. Ninguém está dizendo que é para ir votar armado. Estamos dizendo que isso é uma narrativa para passar a imagem de que eleitores do Bolsonaro são perigosos, fascistas. É isso. Ninguém vai armado, então não precisa dizer se vai ou não vai. Ninguém vai armado para o local de votação, isso não existe.
Isso nunca foi registrado no Brasil, assim, deixa eu colocar preocupação atual. Isso é uma narrativa de partido de oposição. Fazer uma pergunta para vocês. A gente também nunca tinha visto ninguém, enfim, morrer por conta de político, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto aquela festa que a gente viu, inclusive, se eu não me engano, em Foz do Iguaçu. Foi isso, né? Foz do Iguaçu. Como é que vocês veem isso? Porque é um momento atípico que aquela investigação ainda está em andamento, né, Paulo? Não temos essa confirmação. Mas o Cris, independente... Não, eu sei que é um caso isolado, Constantino, mas um caso que não pode ser repetido, Paulo, de maneira nenhuma, né? Eu morei no Nordeste, eu trabalhei 2 anos como repórter cobrindo o interior do Nordeste. Quem tem acesso à realidade do Nordeste sabe que sim, há muitas e muitas décadas que existem mortes por causa de política, sim. Inclusive com esses nomes famosos que estão aí no Senado querendo cantar de galo, comandando CPI de Covid e tudo mais. Não, e vamos lembrar, vou lembrar de novo. Nordeste, inclusive o ex-deputado Talvani, né? Enfim, tem um monte. Nas áreas dominadas por narconegócio e milícia, vai ter compra de voto. Pode escrever que isso vai acontecer e vai eleger muita gente que não presta. Esse é o detalhe. Então, isso vai acontecer. Não tem nenhuma medida concreta do milagroso Tribunal Superior Eleitoral para impedir a compra de voto, que acontece em vários rincões do Brasil de maneira descarada. Ou é o dinheirinho, ou é metade da nota, ou é a velha sandália de dedo, ou é a mandioca, ou é o leite em pó, ou é alguma outra vantagem. Isso, infelizmente, ainda acontece nesse país atrasado. E vamos coibir essa fraude eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral? Ou vai continuar tudo como dantes na urna do Abrantes?